Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Human Talks. Lembrando que nessa temporada o nosso foco é falar um pouco sobre carreira e desenvolvimento profissional no século XXI. Esse é um episódio especial, nós estamos aqui, e vocês percebem, num outro ambiente. Estamos nos escritórios aqui da The Bakery, que gentilmente cedeu esse espaço para a gente poder conduzir esse podcast aqui na cidade da Garoa, São Paulo. Eu sou o Scar e conduzirei o nosso próximo episódio com uma convidada muito especial. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu queria falar um pouquinho, sobre o que está por trás. Eu há pouco entrevistei uma pessoa que eu falei, do RH, da importância do RH, da visão de negócios, que passa a ser um requisito importante para os profissionais do RH. E a pessoa que eu conversei é engenheira e que tinha vindo da área comercial. Hoje nós vamos ter aqui um case que é um pouquinho mais emblemático. Nós teremos uma geóloga que trabalhou muitos anos na mineração e na operação e que fez esse shift de área produtiva na linha de negócios, no coração de uma mineradora, para uma outra área que é também de coração da mineradora, que é do RH. E aí, Joyce, gerente de RH da Nexa, que está aqui para trazer um pouco da sua experiência, da sua bagagem nessa carreira fantástica. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ela, que vai muito além do RH, vai muito além da mineração. É uma carreira muito bonita, com muitas lições e muitos ensinamentos que todos nós aqui teremos a oportunidade de aprender um pouquinho. Joyce, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Scar. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer a gente poder ter mais trocas. A troca com a Human está acontecendo de uma maneira muito fluida, muito legal. A gente está muito feliz assim, em estar com vocês em outros projetos. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de contar a história da geóloga para o RH e do que fez diferença aí na minha vida, que eu acho que pode ser importante. Muito bom, eu aqui agradeço, já de forma antecipada os aprendizados que eu, pelo menos, certamente terei aqui nesse bate-papo. Eu queria começar fazendo a pergunta, que uma geóloga que esteve na operação, na mina, trabalhando como geóloga, uma função extremamente técnica, faz hoje em RH. Tá bem. Vamos começar por aí, então. Eu sou business partner na Nexa, de áreas corporativas. Comecei no RH como business partner do negócio, atendendo a mineração, atendendo a metalurgia. E o grande pulo do gato é ter uma posição, ter uma pessoa no RH que conheça da operação, que conheça do negócio, conheça das suas dificuldades, das criticidades, que possa apoiar o negócio usando as pessoas da melhor maneira, usando os nossos conhecimentos da melhor maneira. Eu tenho muita interação com os líderes, entendendo o que eles estão precisando, entendendo as dificuldades e trazendo soluções, às vezes de prateleira e às vezes soluções que a gente tem que criar ali naquele momento, pensando em pessoas para atender o negócio e ter os melhores resultados. E uma pergunta, e aí já saindo um pouco até do RH, qual é a vantagem que hoje a empresa tem, que o profissional tem, em conhecer um negócio? Que benefícios isso pode estar trazendo, tanto para a carreira,
como também para a empresa tendo profissionais que conheçam o seu negócio. Uhum. Scar, acho que quando a gente entende mais o negócio, você traz as soluções mais próximas da realidade necessária. Você não traz o que você fez numa empresa de bebidas exatamente igual a uma empresa de mineração ou exatamente igual a uma empresa de um supermercado. Cada uma tem a sua necessidade diferente. Temos um curso na empresa que é mineração para não mineradores. Funciona muito bem para times financeiros, funciona bem para os times de RH, para os times jurídicos, para aproximá-los do que é o negócio, para aproximá-los do que é a mineração. Estar na operação faz você entender muito mais a dificuldade. É muito diferente você estar no escritório pedindo, eu preciso de um material, de um rolling forecast para amanhã, sem saber se a operação está com um problema de produção, sem saber se teve algum acidente, sem saber o que está passando, o que aconteceu no turno da madrugada. Então, quando você entende o negócio que você está trabalhando, você tem mais empatia, você tem mais acesso às pessoas, você conecta melhor com as pessoas, busca soluções mais inteligentes para aquele time. E não se torna uma área corporativa demandante, você se torna uma área corporativa apoiadora do negócio. Quem faz o negócio acontecer é a operação. A área corporativa tem que ser um suporte, ela não pode ser um bloqueador ali, de buscar mais dados, de pedir mais do que é necessário. Então, eu acho que nisso é muito importante. E aí você já traz uma questão importante, né, desse job rotation, né? Quer dizer, você muitas vezes ir para uma outra área, às vezes para o seu cliente, para entender como você está provendo as informações ou o input necessário para ele performar. Isso. E depois, eventualmente, até voltar. Isso. Agora, essas mudanças nem sempre são vistas de forma natural pelas organizações e pelas pessoas. Então, uma mudança muito radical, e eu particularmente eu sou favorável, porque tira muitas vezes não só a pessoa da zona de conforto, e aí começa a aflorar, cresce, se desenvolve, mas a organização também. Sim. Mas é um desafio, porque Sim. existe resistência, né, das pessoas e até mesmo das organizações com esses movimentos. Sim, é verdade. Quando você olha grandes empresários, grandes líderes nas organizações, você vai encontrar pessoas que passaram por diversas áreas. Muitos dos líderes que nós temos hoje, quando eu olho para a carreira deles, de 20 anos, 25 anos, passaram por diversas áreas. A gente tende a rotular o último movimento que a gente fez como aquele sendo um movimento único. Nossa, a pessoa está nos suprimentos há 15 anos, nem sempre é verdade. E o que fez chegar ali, provavelmente, foi todas essas mudanças que essa pessoa aceitou fazer e vivenciar, e vivenciou em outros momentos. Quando a organização entende que se beneficia dessas trocas, é muito mais fácil. Mas quando o colaborador entende que para a carreira dele aquilo ali é um diferencial, é o melhor cenário, porque pode ser que ali na empresa ele faça mudanças e não se sobressaia, mas para a carreira própria dele, para onde quer que ele vá, seja crescendo conosco ou crescendo em outro lugar, vai fazer total diferença. Então, temos hoje vice-presidentes matemáticas que trabalham com compliance, que já vivenciaram a área jurídica, temos pessoas de engenheiros químicos que vivenciam financeiro hoje em dia, e o que ele vivenciou na planta, na operação, fez toda a diferença para chegar até onde chegou agora. Quanto mais você aprende, mais flexível fica a sua carreira também. Quanto mais você vivencia, mais job rotations, e às vezes são temporários, você vai e volta, mais facilmente você se adapta a outros movimentos depois. Então, para o colaborador, eu acho que é um ganho muito grande. As minhas mudanças não foram fáceis,
simples. Às vezes até me arrependi. A ida para o RH, no começo, foi muito difícil, porque era uma diferença muito grande de geóloga para o RH. Mas foi onde eu cresci muito. E foi... Depois eu me apaixonei, claro. Senão não teria me mantido na área. Mas é na diversidade que a gente cresce. É na diversidade, é saindo da sua zona de conforto que você cresce, que você aprende coisas novas e pode chegar onde quer que você queira. Olha, Joyce, super legal. Primeiro, parabéns aqui. Você, nessa última fala, trouxe a questão da vulnerabilidade, que é uma coisa que eu respeito demais e acredito muito, né? A gente vê muito hoje, né, Brené Brown, que fala da coragem De de ser ser imperfeito. imperfeito, que é o mundo real. Não somos perfeitos, não somos Verdade. super-heróis. E você naturalmente colocou isso, que é algo que me chama muita atenção e eu apoio. E aí, isso, sem dúvida, ajuda muito a você ser um agente de transformação, né? Você reconhecer, primeiro começando o próprio, né? A pessoa de que tem necessidade de melhorias, que erra, facilita entender os movimentos também dos outros, Claro. né? E essas mudanças, você também trouxe, facilita a organização, que querendo ou não, todas ou estão ou passarão por um processo muito grande de transformação cultural. Acho que a gente nunca viveu um momento com tanta incerteza. Acho que não é fato. Você olha os gráficos, né? É quase que uma curva exponencial quando se bate ao longo do tempo com o grau de incerteza que a gente está vivendo. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no ano que vem. E essas mudanças acabam preparando a pessoa e dando casca para lidar com o inesperado, para lidar com situações, como você bem colocou, que é fora da zona de conforto. E aí uma pergunta, essa é uma tendência hoje das corporações de justamente exercitar essa troca de profissionais de diferentes áreas ou setores, né? Porque a gente tem organizações que trabalham com múltiplos negócios. Você trouxe um fato importante, né? Acho que o mundo está muito diferente. A mudança é a única certeza que nós temos nas organizações, né? Frase clássica que está super em alta. A única certeza que nós temos é que as coisas vão mudar. Quando a gente fala em pessoas, isso também a gente também está passando por um momento muito grande de mudanças. Uma geração nova entrando no mercado de trabalho com necessidades diferentes das gerações que nós conhecíamos. Então, tudo que sempre foi feito para pessoas nem sempre funciona com a nova geração. São outras necessidades, são outros desafios, a conexão com o propósito das organizações é muito grande, a conexão em estar fazendo algo que faz sentido para cada um deles, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é latente agora. Então, tudo isso faz com que as empresas tenham que se adaptar. E as pessoas estão em busca de conhecimento, sempre em busca de conhecimento. Então, as empresas tradicionais, quando você tem uma única área, a pessoa trabalha o tempo todo nessa mesma área, tende a perder pessoas, porque a busca pelo conhecimento, a busca por fazer novas coisas, é muito grande. E se você não proporcionar, vai procurar em outro lugar. Se você não conseguir proporcionar internamente, outras empresas o farão. Então, acho que é uma tendência que as empresas se adaptem a isso. Caso contrário, vão perder profissionais importantes. E nem sempre o conhecimento técnico é o que te leva a essa mudança. Conhecimento técnico a gente vai adquirir. Você tem o tempo de maturação, tem o tempo de aprendizado, tem o tempo de curva de aprendizagem técnica. Com muita disposição, você chega lá. Mas as qualidades, as habilidades sociais não são fáceis de serem moldadas. Então, quando você tem um profissional
com uma boa comunicação, resiliente, um profissional que se adapta com facilidade, que gera influência, é esse profissional que você quer manter, não importa exatamente a área que ele está. Então a gente começa a fazer mais mudanças para que o público, para que os colaboradores estejam mais contentes ali. Então eu acredito sim que é uma tendência de mais trocas. Hoje eu faço muito com os meus clientes trocas temporárias. Por 6 meses trabalha em uma outra área, Fantástico. você volta com outro Diferente. repertório, você volta diferente, você aporta conhecimentos para aquela área que não estavam olhando, ajuda na cadeia, né? Então alguém que antes trabalhava numa área que é fim daquela cadeia ali e vem trabalhar, faz uma mudança, ajuda muito no desenvolvimento desse fluxo todo. Então a gente faz muitas mudanças assim, e é confortável, é mais confortável para quem quer fazer uma mudança, mas tem medo de uma mudança, é confortável saber que você tem para onde voltar, se aqui não for o meu lugar definitivo, por exemplo. Não, bem colocado, né? Quer dizer, você vai também treinando a pessoa a se ambientalizar com um novo momento que vai ser de constantes mudanças. Isso. Então você testa, 6 meses, volta, depois a próxima são 2 anos, depois é ir e não voltar mais. Isso. E uma coisa interessante, né, que você está colocando, e aí o que suporta essas mudanças hoje não são mais os hard skills, né? Ou então aqueles skills ou habilidades técnicas. Essas mudanças passam muito pelos aspectos comportamentais, né? Correto. São os soft skills. Correto. É isso mesmo? É isso mesmo. E a gente até vê, né, pesquisas recentes que indicam quais são os skills do profissional de hoje. Aí você tem inúmeras respostas, mas normalmente a maior parte está, e maior parte esmagadora, voltada para os soft skills. Você falou a questão da comunicação, adaptação. Isso. A empresa é uma extensão do nosso dia a dia, né? Você passa horas ali, trabalha com as pessoas o dia todo. Todo mundo quer estar num ambiente bom. Todo mundo quer estar trabalhando, quer trabalhar numa cultura colaborativa. Todo mundo quer trocas, quer ter um dia de qualidade. Então, os nossos soft skills fazem muita diferença nesse momento. Então, quando você trabalha com pessoas que colaboram entre si, que constroem juntos, que conectam, que têm coragem de colocar o ponto e ouvir outras opiniões. Quando você trabalha com pessoas que te ajudam a crescer, é muito mais gostoso do que você trabalhar num ambiente duro, engessado, que só o líder tem razão. Então, com certeza, soft skills fazem a diferença pro clima, pro engajamento das pessoas. A gente, foi o que você falou, né? Estamos vivendo todos esses mesmos dilemas na sociedade, não só dentro das organizações ou só fora delas, né? Tá todo mundo vivendo esse mesmo desafio. E olhar para saúde mental, felicidade corporativa, né? Existem diversos nomes, liderança mais humanizada, começou a ser um tema importante novamente para as organizações. Conectando o propósito, conectando os melhores colaboradores que você pode ter, conectando sua vida pessoal e profissional. A gente voltou a olhar com muita ênfase agora para o tema de saúde psicológica. Vemos também muito mais casos de pessoas com casos de burnout, de depressão, algum tema de saúde mental. Se as organizações não se adaptam, com certeza vão sofrer muito
para ter colaboradores nos seus times, porque Sem não vão dúvida. querer trabalhar em um ambiente que não olha para isso. É um desafio bastante grande, porque a gente tem pessoas que nunca vivenciaram essas dificuldades e que olham para esse tema e nem sempre aceitam com facilidade o novo papel do líder. O papel do líder mudou também. O papel do líder, ele não é só ensinar tecnicamente, mas também apoiar os seus colaboradores a se desenvolverem tecnicamente, a se desenvolverem socialmente, as suas habilidades, as suas competências sociais, e a estabilidade emocional de todos eles está aí nesse meio todo, e como fazer essas pessoas produzirem e olharem para a organização como ambientes sadios, porque são ambientes sadios na maior parte das empresas. Mas existe um certo receio de que isso mudou, né? Bom, então, como que a gente faz os líderes entenderem o novo papel deles? Isso é um ponto que a gente tem trabalhado muito. Como que o líder ajuda as pessoas a estarem melhores na empresa e fora delas? Você traz uma questão muito importante, né? É o novo papel dos líderes, né? E com essa discussão toda do que é mais soft, né? Saúde mental, o líder ele passa a ter um papel também de não apenas olhar o resultado de curto prazo de uma forma diretiva. Quer dizer, o resultado ele é feito através das pessoas. Correto. Então ele passa a ter o papel também de acolhimento da equipe, de entender o momento que o indivíduo, por exemplo, está passando. E você falou a questão do treinamento, capacitação, que é essencial, porque hoje esse novo papel do líder muitas vezes o líder, o gestor, não foi treinado. A gente olha na graduação, os cursos de graduação, eu falei há pouco, né, numa entrevista, eu sou engenheiro. Hoje o engenheiro, a responsabilidade do engenheiro não é mais técnica. Ele tem uma responsabilidade grande de gestão, às vezes ele é porta-voz para uma sociedade, para um grupo de pessoas. São técnicas que ele precisa hoje ter que não são mais as técnicas da formação. O próprio curso ou os cursos tem que mudar, já incorporando essa visão. Então o líder chega, são poucas organizações que você tem um curso muito forte de formação de líderes. Isso é uma coisa mais recente. Então ele chega para liderar tendo que aprender. Verdade. A gente não tem isso na nossa base, né? Assim como a gente não tem segurança física na nossa base. E as empresas nos cobram bastante disso. Então, as empresas têm um papel importante nessa preparação da liderança para o que a gente busca. E o que eu vejo muito de receio de uma liderança que ainda não tem o conhecimento, o que é ser o líder mais humano? É um líder que vai acolher numa dor? Não é exatamente isso, ou só isso. É claro que você tem que acolher, apoiar, dar um suporte numa necessidade que essa pessoa venha passando. Mas é um líder que também sabe direcionar com respeito. É o líder que também sabe dar um feedback do que foi bom e do que a pessoa tem que desenvolver sem acabar com a moral dessa pessoa, fortalecendo a pessoa para correr atrás do que ela tem que melhorar. É um líder que tá junto no momento que as coisas não deram certas, erramos juntos, vamos mudar juntos. É um líder que realmente faz um papel de olhar para o negócio e desenvolver as suas pessoas para atender aquele negócio. Então dá gosto trabalhar com um líder que te suporta, que te prepara, que entende o seu gap e que vai te direcionando para melhorar aquilo. Então, um líder humano, um líder atencioso, um líder que pensa em saúde mental, não é um líder que vai trazer incensos, vamos fazer uma roda, meditar e pronto. É um líder que vai fazer um trabalho importante de gestão para que as pessoas entreguem o melhor
para o resultado para a empresa, Perfeito. pensando em resultado Que às financeiro no vezes final. cria-se esse paradigma, passou a Paradigma. mão na cabeça, o resultado da equipe vai cair. Isso. Não é. É o Isso. líder que justamente tem essa visão da performance, da alta performance, que reconhece que isso vai ser feito através das pessoas. Perfeito. E de que forma, de novo, alguns pontos que você trouxe, né? O respeito é o básico, né? A gente, se tivesse aqui fazendo esse bate-papo há 10 anos atrás, há 20, 30, 50, seria muito natural a equipe estivesse aqui presente e falasse em respeito. Agora, alguns outros pontos novos, né, importantes, por exemplo, você falou vulnerável. O líder que reconhece o erro e que diz, não, vamos errar juntos. Quer dizer, de novo, ao você trazer esses pontos, se errar, estamos juntos. Uhum. Coloca a vulnerabilidade, você coloca o quê? O trabalho em equipe, você está gerando conexão Isso. com a base. Perfeito. É isso mesmo. É o novo papel do líder, né? É o novo papel do líder. É o novo papel. É um líder que sabe que através das pessoas ele vai ter o melhor resultado técnico e o melhor resultado para a organização no final. Isso é tão importante. Você falou conexão com propósito, a conexão da vida pessoal profissional, que algumas empresas, e aí tem o case que eu particularmente eu gosto muito, do case da Heineken, que criou a diretoria da felicidade. Isso. E para o leigo, diretoria da felicidade, o que quer dizer isso? É ter as pessoas sorrindo, é muito mais do que isso, né? É dizer, você primeiro tem uma mensagem muito forte, que é a temática do bem-estar, a temática das pessoas, a temática da produtividade. Isso passa para uma esfera estratégica da organização. Isso é temática que vai ser discutida na alta liderança. Quando você coloca as pessoas no centro e realmente trabalha para que essas pessoas se sintam no centro, e tem uma diretoria de felicidade, por exemplo, olhando para isso, as pessoas têm mais autonomia, porque sabe que tem o suporte por trás para desenvolver. Então trazem melhores ideias, tem coragem de trazer as ideias. Você tem mais agilidade, você tem mais entrega, você tem melhor produtividade. Mais colaboração, a gente já falou também. E aí você começa a criar, você começa a ter mais criatividade, você começa a ter outras visões, e aí a gente entra no tema de diversidade real que nós precisamos nas organizações. O fato de buscarmos diversidade de gênero, de raças, de classe social, de idades, é com o grande objetivo de termos diferentes pontos de vista dentro das organizações. Exato. É a maneira que existe hoje em dia de diversificar mais e gerar mais valor. E gerar mais valor. Então, quando você escuta outros pontos de vista de pessoas que vivenciaram coisas diferentes das suas, seja pelo gênero ou pela raça, etc., você proporciona mais valor para essa organização. Acredito de verdade que isso ainda é um valor. Vemos movimentos pendulares mundialmente, na economia mundial, mas quando você vivencia essas trocas, o ambiente se torna muito mais co-construído e com muito mais crescimento para toda essa organização. Eu concordo 100% com você. Isso, como você colocou bem, é um valor. É um valor corporativo e que está diretamente relacionado com o resultado do negócio. Existem inúmeros cases, né, que você realmente, dando esse peso aqui, acreditando nesse valor, você tem o resultado direto no PNL. Estamos avançando aqui e chegando na parte final do nosso bate-papo, que está sendo super legal, mas eu queria, antes disso, temos mais 2 etapas para finalizar. O primeiro, eu queria ouvir um pouco, né? Eu queria que você trouxesse, eu gostaria,
um case que você tenha vivenciado nessa carreira espetacular de negócios ou corporativa, porque você não ficou numa área, você permeou diversas áreas, que pudesse ser útil para o nosso público entender um pouco de como todos esses valores, essas habilidades, competências, a gente falou um pouco daqui de cultura, pudessem ser convertidos num caso e eles entenderem na prática, ou elas, o que isso significa para uma organização e para o indivíduo. Uhum. Bom, vou trazer então para vocês um programa que a gente tem atual agora. Estamos na metade desse programa, que é um programa de formação de business partners. A gente começou esse programa porque quando migramos o RH para um só RH, unificando todos os serviços dentro da Nexa, então temos hoje áreas corporativas, áreas estruturadas de serviços, e os antigos gerentes de RH que construíam suas programas e cuidavam de recrutamento em cada site, em cada operação, hoje são business partners. Como foi uma migração para todos sem conhecer essa função, a gente trouxe um programa de formação de business partners que está sendo fantástico. A gente está nivelando o conhecimento tanto no Brasil quanto no Peru, áreas corporativas e áreas de fábrica e de operação de mina. E nesse processo, a troca entre todos com a instrutora, que vem nos ajudando bastante, é muito rica para que esse grupo cresça e ajude o seu cliente a crescer também. Então a gente vem falando sobre negócio, a gente trouxe para os business partners negócio, a gente trouxe para os business partners influência, negociação, gestão estratégica, gestão financeira, para que esse time saiba conversar com os seus clientes e tirar o maior valor dali. É um case para nós de sucesso. Agora, qualquer novo business partner que entra, já entra onboarding desse trabalho, porque é um material que a gente fez online, ele é presencial, acontece ao vivo, mas a gente gravou as aulas, colocou legendas, para que qualquer novo BP que entre, ele entre e seja já treinado na metodologia que nós queremos que todos eles vivenciem. Com isso, o suporte dos business partners para os líderes mudou totalmente. Olha, que legal. Então, algumas unidades ainda tinham um estilo de gestão ainda de controle das atividades de RH. Tivemos os treinamentos em dia, tivemos as admissões em dia, e não é isso que a gente espera de um business partner. A gente espera de um business partner influência no negócio, esteja junto na tomada de decisão, que apoie a liderança a tomar uma decisão colocando as pessoas no centro e não deixando isso de lado. Você não pode falar de um planejamento estratégico de uma organização sem falar de pessoas. Como que o mundo do trabalho vai mudar daqui para frente? Como que serão as pessoas que vão chegar aqui daqui 5, daqui 10 anos? Então, trazendo as pessoas para dentro, para o centro, o BP consegue influenciar muito mais nos negócios. Então, a gente está vivenciando isso agora. É um projeto que a gente tem com a Human. Está sendo muito legal. A construção foi muito junto, assim, foi de muita troca, porque a gente tinha de dor. E a cada aula que sai, eles saem melhores, eles saem mais qualificados, mais fortalecidos para exercer o trabalho, com muitos elogios. Então, está sendo bem gratificante mesmo. Sensacional. E preparados para a nova realidade, né? Porque a gente está num mundo de constante mudança. E você trouxe um ponto interessante, né? Que a gente está falando aqui do case do RH, mas que pode ser para todas, aplicável em todas as áreas, que é influenciar no negócio. Então, ao você fazer um trabalho desse, além de toda a parte de team building que faz parte, integração entre as áreas, nivelamento de informação, a gente está falando de uma operação de América Latina, pessoas diferentes, com bagagens, experiências. Você tem essa escalada no desenvolvimento que vai, impactar positivamente a empresa,
dentro dessa nova cultura, e a Nexa está novamente, e não é só a Nexa, todas as organizações, como eu coloquei no início, se não estão hoje no processo de transformação cultural, estarão em breve, porque é uma exigência do contexto da atualidade, e as pessoas ficam preparadas para justamente levar essa organização para o novo patamar. Isso mesmo. E aqui a gente está falando de cultura organizacional. É, né? Isso aí. Cultura move a organização, qualquer que seja ela. Qualquer cultura vai nos mover, seja ela para um resultado melhor ou seja ela para um resultado pior. Mas é a cultura que vai nos mover para esse local. Olha, essa frase eu até anotei aqui, e é bom que eu adoro participar desses bate-papos, né, dos podcasts, porque eu aprendo demais. Aqui é um momento para justamente aprender, e aqui é uma frase que realmente marca: cultura move a organização. Pode ser para o bem, pode ser para o mal, que é o ponto de atenção, aí tem que ver qual é a cultura que você quer para a sua organização. E para fechar, acho que você acabou até dando a palhinha do fechamento. Joyce, se pudesse passar aqui para o nosso público, para a nossa audiência, nós temos uma audiência muito eclética, muito diversa, todas de idades, formações, diversos momentos de carreira. Uma mensagem de fechamento com relação ao nosso bate-papo de hoje, olhando aqui o momento que a gente está vivendo, a carreira, o desenvolvimento profissional do século XXI, que a gente sabe que é muito diferente do século XX, e talvez esse momento já seja diferente do que ainda do século XXI, mas do início do século XXI. Qual seria a mensagem que você gostaria de passar para o encerramento aqui desse nosso bate-papo? Também. Bom, poderiam ser várias, mas acho que eu vou colocar uma que eu fiz muito na minha carreira e acho que faz parte, se joga, seja dono da sua carreira. Hoje não existem carreiras lineares, verticais, como única opção. É uma opção, mas não é a única. Então, seja o dono da sua carreira, permeie, tente, experimente coisas novas, vivencie coisas novas. Aprenda o novo. A gente falou sobre habilidades sociais, mas também aprenda sobre as novas tendências técnicas, sobre robótica, sobre inteligência artificial. Continue aprendendo idiomas. Se jogue, continue, seja curioso para poder vivenciar cada vez mais e ampliar o seu leque. A gente fala muito de funil de empresas, a gente fala do funil, para você crescer, as oportunidades vão fechando. Então, amplie a boca do seu funil. Fantástico. Crie oportunidades diversas para que você tenha possibilidades diferentes e siga no caminho que te faça feliz. Olha, melhor fechamento impossível. Esse aqui está trazendo um pouco a importância do seu protagonismo e um protagonismo direcionado aonde? À felicidade. Isso. É isso mesmo. Muito bom. Joyce Barrancos, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo bate-papo. Obrigado pelos ensinamentos. Novamente, essas trocas para mim são muito enriquecedoras. Eu saio daqui melhor do que aquele que começou. Eu também. Eu me diverti. Valeu a pena. Espero que você também tenha se divertido, que tenha sido útil, que tenha valido a pena para você e para o nosso público que está aqui assistindo. Obrigada, Scar. Me senti super à vontade. Foi um papo que voou. Eu nem percebi passar o tempo e realmente a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Muito obrigada pela oportunidade. Joyce, eu que lhe agradeço. Gente, obrigado e até a próxima.